Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Estamos rumo aos 500 inscritos e com a sua ajuda, a gente chega lá. Que Deus te abençoe por estar aqui. Vamos juntos nessa. A misteriosa morte de Jean Hackman colocou sua família sob intenso escrutínio da mídia por semanas. A filha de Hackman, Leslie, rompeu agora o silêncio com uma revelação impactante sobre seu pai. A descoberta provocou outra onda de controvérsia, com críticos questionando quem está dizendo a verdade, a filha de Hackman ou os especialistas forenses. Neste vídeo, revelamos a descoberta inesperada sobre a morte de Jean Hackman e os detalhes devastadores que levaram ao seu último momento, algo que trouxe uma nova perspectiva à investigação. A revelação chocante da filha de Jean Hackman, filha do ator vencedor do Oscar, Jean Hackman. Leslie finalmente quebrou o silêncio sobre a misteriosa morte de seu pai, o ator de Hollywood, de 95 anos, Jean Hackman, sua esposa de 65 anos, Beth Zarakawa, e um dos cães da família foram encontrados mortos e em decomposição em sua casa no dia 26 de fevereiro de 2025. Após a estranha morte de seu pai e de sua madrasta Beth Zarakawa, os três filhos de Jean Hackman, Elizabeth, Christopher e Leslie Hackman, preferiram aguardar as informações das autoridades antes de fazer qualquer declaração pública. No entanto, ao ser questionada sobre a saúde do pai, Leslie Hackman revelou que Jean estava com boa saúde e que não havia sinais anteriores de que algo estivesse errado com ele. Apesar da idade avançada, ele estava em ótima forma física. Gostava de praticar pilates e yoga e continuava com a rotina várias vezes por semana. Portanto, estava bem de saúde. Ela mencionou que era próxima do pai, embora não tivesse falado com ele nos últimos meses. Mesmo assim, afirmou que Jean Hackman estava bem e que tudo corria normalmente. Além disso, Leslie declarou que seu pai e madrasta poderiam ter inalado fumaça tóxica, o que teria causado suas mortes. Surpreendentemente, Leslie Hackman disse não ter se chocado com a morte do pai, devido à idade avançada dele, o que é intrigante, considerando que ela dizia ser a filha mais próxima. Mas como ela desenvolveu a teoria sobre gases tóxicos, se nem sequer tinha falado com ele antes de sua morte? Atenção, fique com a gente até o final do vídeo para entender como essa história se desenrola. E claro, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum conteúdo como este. A equipe do xerife do condado de Santa Fe acreditava que Jean Hackman e sua esposa haviam caído subitamente e morrido. Além disso, pelo estado dos corpos e pelo momento em que o marca-passo de Hackman parou de funcionar, o xerife Adam Mendoza acreditava que o casal já estava morto havia 9 dias antes de os corpos serem encontrados. A investigação concluiu que a única coisa capaz de matar um homem, sua esposa e o cachorro ao mesmo tempo seria envenenamento por monóxido de carbono. O xerife e seus assistentes se transformaram em verdadeiros detetives. Analisaram tudo, desde a posição do corpo de Jean Hackman no chão perto do hall de entrada, com sua bengala e seus óculos de sol ao lado, até o corpo de Beth Zarakawa, encontrado no banheiro, próximo a um aquecedor portátil com comprimidos laranja espalhados ao redor. Os agentes fotografaram os corpos fora da casa da dupla e os examinaram de perto. Não havia sinais de arrombamento na casa dos Hackman, nem hematomas nos corpos, tampouco indícios de roubo. Os investigadores do condado de Santa Fe nunca tinham presenciado um caso tão desconcertante quanto a morte dos Hackman. Até mesmo a teoria do monóxido de carbono acabou se revelando uma pista falsa. O que poderia ter matado um casal que levava uma vida reclusa e era respeitado na comunidade de Santa Fe? A teoria mais óbvia, a qual os agentes voltaram, foi a possibilidade de um vazamento de gás no ar que tivesse causado o envenenamento por monóxido de carbono. O xerife Mendoza obteve um mandado de busca que permitiu realizar um teste de monóxido de carbono na propriedade dos Hackman. Apesar da ausência de sinais claros de crime, o xerife não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava fora do lugar e estava determinado a descobrir a verdade. Outra pergunta que pesava no coração do xerife era: se Jean Hackman, sua esposa e um dos cães morreram por gases tóxicos, por que 2 outros cães da família sobreviveram? Por isso, as mortes dos Hackman foram consideradas suficientemente suspeitas para justificar uma investigação completa. A partir desse ponto, os agentes seguiram com as investigações, mas não encontraram nada significativo que ajudasse a resolver o mistério envolvendo a morte de Jean Hackman e sua esposa. A quantidade de gás detectada no ar era tão pequena que os investigadores concluíram que não seria suficiente para matar ninguém. Foram encontradas 4 violações do Código de Segurança na casa dos Hackman, todas marcadas com etiquetas vermelhas. Envolviam um aquecedor de
de água e acendedores de gás em 3 lareiras. Mas nem mesmo essas infrações foram consideradas como a causa das mortes. O marca-passo de Jean Hackman, um dispositivo que envia impulsos elétricos ao coração, registrou sua última atividade em 18 de fevereiro. Os detetives não conseguiram reconstruir completamente a cronologia da morte do casal, mas tinham certeza de que eles não faleceram ao mesmo tempo. A pergunta que restava era: qual dos dois morreu primeiro? E o que poderia ter causado suas mortes? Agora, vamos falar de como os corpos dos Hackman foram descobertos. No dia 26 de fevereiro de 2025, exatamente às 13h45, uma ligação chegou ao escritório do xerife do condado de Santa Fé, urgente e exigindo atenção imediata. Uma voz masculina, trêmula, informou ao atendente que era o zelador da comunidade Santa Fe Summit e que acabará de encontrar 2 corpos em uma residência. Eles estão acordados? Não faço ideia. Os corpos de Jean Hackman e Betsy Arakawa foram descobertos por 2 trabalhadores de manutenção que haviam ido até a casa para realizar um serviço rotineiro. Ao encontrarem a porta entreaberta e sem resposta de ninguém, acharam a situação suspeita. Avisaram o zelador da comunidade, que imediatamente chamou a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, não estavam preparados para a cena horrível que encontraram. O xerife Adam Mendoza declarou o seguinte sobre a descoberta chocante: tudo o que posso dizer é que estavam mortos há bastante tempo. As autoridades de Santa Fé vasculharam completamente a casa de Jean Hackman. Verificaram se havia vazamentos nas tubulações. Diante da falta de provas substanciais para seguir com a investigação, decidiram analisar os dados telefônicos do casal, registros de chamadas, mensagens de texto e fotos de eventos, para tentar montar uma linha do tempo da tragédia. Foram solicitados exames toxicológicos para o casal falecido, mesmo após a filha de Jean afirmar que ele gozava de boa saúde. Contudo, à medida que a investigação avançava, ficava evidente que as afirmações de Leslie Hackman sobre a condição de saúde do pai estavam longe da realidade. Até sua última aparição pública contava uma história diferente. Na ocasião, Jean Hackman mal conseguia se manter de pé, apoiando-se fortemente no braço da esposa. Isso não era apenas um sinal claro de fragilidade física, mas também um evento raro. Era a primeira vez que o casal era visto junto em público em 21 anos. Esses 2 fatos incontestáveis contradiziam diretamente a imagem de saúde perfeita que Leslie Hackman pintou sobre seu pai. E então chegou o desgarrador descobrimento. Após semanas de especulações sobre a morte de Hackman, a doutora Rita Jarel, chefe de investigação médica do Novo México, descobriu a verdade devastadora, uma realidade ainda pior do que muitos temiam. Os detalhes recém-revelados sobre o falecimento de Jean Hackman não se pareciam em nada com a versão apresentada por sua filha. Ele morreu de uma doença cardíaca complicada por Alzheimer avançado. Tragicamente, passou uma semana inteira sem comida ou água antes de falecer. A causa da morte de Jean Hackman, de 95 anos, foi uma doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica, com a doença de Alzheimer como fator contribuinte significativo. Por mais trágico que pareça, os últimos momentos de Jean Hackman foram assustadores. Ele ficou sozinho durante uma semana após a morte de sua esposa em sua casa. A doença de Alzheimer havia reduzido sua mente à de uma criança pequena. Ele não conseguia pedir ajuda nem cuidar de si mesmo. Hackman provavelmente estava confuso e com medo, mas impotente, sem entender que sua esposa havia morrido e que ele precisava de socorro. Todos que conhecíamos deveríamos ter estado mais atentos a ele, disse Stuart Asha, coproprietário da Galeria Artes de Cuba e parceiro de Hackman. As autoridades também conseguiram estimar a linha do tempo da morte de Betsy Arakawa. Ela faleceu no dia 11 de fevereiro, vítima de uma doença rara transmitida por roedores, conhecida como síndrome pulmonar por antavírus. A última vez em que Betsy Arakawa foi vista foi em 11 de fevereiro, quando foi à farmácia e passou na loja de animais no supermercado antes de voltar para casa. Ela costumava se comunicar por e-mail, mas naquele dia não respondeu a nenhuma mensagem. Portanto, Arakawa morreu no dia 11 de fevereiro, enquanto seu marido Jean Hackman faleceu no dia 18 de fevereiro, uma semana depois. O corpo de Jean Hackman foi encontrado no hall de entrada, perto da cozinha, enquanto Betsy Arakawa morreu no banheiro. O cachorro da família, Sinia, estava preso dentro de uma gaiola no armário do banheiro. Agora que sabemos como os donos morreram, fica
claro que o cachorro morreu de fome. Esteve preso na jaula por uma semana, sem acesso a comida ou água. No entanto, o xerife Mendoza assegurou à família e aos fãs de Hackman que a investigação continuará aberta até que os resultados da necropsia do animal sejam concluídos. Além disso, os investigadores ainda estão analisando os dados dos celulares do casal, que haviam sido levados da casa. Jean Hackman conquistou muito nas telas, mas, na realidade, viveu uma vida solitária e enfrentou abandono e negligência na velhice. Esse é outro aspecto impactante da história de Hackman. Nenhum dos 3 filhos, Christopher, Elizabeth ou Leslie, o visitava havia meses e só souberam de sua morte quando as autoridades entraram em contato. Muitos fãs se perguntam por que Jean Hackman foi abandonado por seus filhos em seus últimos anos, se é possível levantar uma acusação de negligência criminal contra eles. Para começar, Leslie Hackman não se surpreendeu com a morte do pai e afirmou que ele estava com boa saúde, quando isso não era verdade. Esses são sinais claros de que ela não sabia o que realmente acontecia na vida do pai e não era próxima o suficiente para sentir a dor da perda. Talvez você se surpreenda ao saber que, muito antes de Hackman se aposentar da atuação, ele já havia perdido contato com seus filhos. Com o passar dos anos, sua esposa Beth Arakawa tornou-se sua única cuidadora. Como viviam reclusos, estavam completamente isolados do mundo. Um amigo da família compartilhou que Hackman já não gostava de sair por causa da idade. Dizia que estava velho demais. Hackman chegou a dizer a um amigo: já estaria morto há muito tempo, se não fosse Arakawa cuidando de mim. Embora cuidar dos idosos seja algo moralmente e socialmente correto, os filhos de Hackman não podem ser acusados de negligência, pois não eram seus cuidadores legais. No caso de Jean Hackman, a relação difícil com os filhos provavelmente impediu qualquer vínculo emocional real. Sua esposa, Beth Arakawa, que no passado o encorajou a se reaproximar dos filhos, acabou se tornando muito protetora à medida que ele envelhecia. Ela não contratou um cuidador profissional, nem uma enfermeira, nem mesmo quando a saúde dele começou a declinar. Esses erros, da parte dela, também contribuíram para o destino trágico do casal, já que estavam completamente sozinhos em casa quando a tragédia ocorreu. Além disso, a atitude de Hackman também pode ter contribuído para a relação tensa com seus filhos. Em seu auge, Hackman era conhecido por ser um homem duro, com um temperamento feroz que dificultava a convivência. Esse temperamento forte foi uma das chaves para seu sucesso em Hollywood, mas também afastava as pessoas. Hackman exigia profissionalismo de seus colegas. Se sentisse que estavam deixando a desejar, não hesitava em dizer o que pensava. Havia uma espécie de raiva dentro de mim que eu era capaz de expressar, contou certa vez. Por causa de sua altura e presença marcante, muitas pessoas o achavam intimidador. Somando-se à sua postura severa, muitos o classificavam como um valentão. Mas a infância difícil de Hackman ajudou a moldar sua atitude direta. Ele esperava, ou melhor, exigia, que todos assumissem responsabilidade por suas ações. Mas a maioria das pessoas não gosta de ser lembrada de seus defeitos. Se seu pai te abandonou aos 13 anos, te forçou a virar o homem da casa, você entende porque Hackman não tolerava a falta de seriedade. Ele tinha apenas 13 anos quando seu pai abandonou a família, ele, o irmão e a mãe. Antes disso, o pai governava o lar com mão de ferro, enquanto sua mãe buscava consolo no álcool, negligenciando suas responsabilidades. Certa vez, enquanto Hackman brincava fora de casa, viu seu pai passando de carro e acenando de forma casual. Naquele momento fugaz, ele ainda não sabia, mas seria a última vez que o veria. Hackman aprendeu da maneira mais dura o quão cruel o mundo podia ser, especialmente para adolescentes sem ninguém que os protegesse. Aos 16 anos, acabou preso por roubar um refrigerante e uma barra de chocolate. Dificuldades eram tudo o que conhecia. Foi forçado a amadurecer rápido e desenvolveu uma casca grossa como mecanismo de defesa. Hackman contou uma vez que, durante as filmagens de Os Excêntricos Tenenbaums, disse ao diretor Wes Anderson: puxe as calças e haja como um homem. Sim, ele era esse tipo de pessoa, que não falava pelas costas, mas olhava nos olhos e dizia para você amadurecer. Se Hackman tinha uma opinião, não tinha medo de expressá-la. Isso tornava o trabalho com ele difícil, mas valia a pena, pois ele se tornava um dos melhores atores que Hollywood já viu. Hackman nunca falhava. Era um profissional dedicado. Apesar da fama e da fortuna, Hackman continuava lutando com os fantasmas do passado. Ele nunca conseguiu superar o trauma de ter sido abandonado por aquele que mais amava e admirava, seu pai. A luta de sua mãe contra o alcoolismo só piorou após o desaparecimento do marido. Para lidar com o caos familiar, o jovem Jean Hackman se refugiava no porão e construía um lar aconchegante com caixas de papelão. Mais tarde, durante uma entrevista, Hackman revelou que percebeu, no momento da despedida do pai, que ele nunca mais voltaria para casa. Naquele dia ele passou de carro, acenou, e eu entendi, por aquele gesto, que não voltaria. Era como se dissesse: tudo com você agora, garoto, está sozinho. Apesar
Apesar dessa traição profunda, Hackman continuou amando o pai até o fim. Não acho que tenha guardado mágoas. Eu amei até o fim. Embora Hackman e seu irmão nunca tenham passado fome, a ausência do pai mudou drasticamente a dinâmica da família e foi duro. Apesar do comportamento problemático do pai, ele costumava levar Hackman e o irmão, de 6 anos, para passeios aos sábados. Mas, depois que foi embora, eles tiveram que se mudar para a casa da avó em Illinois. Jean Hackman estava tão cheio de raiva que se alistou nos fuzileiros navais aos 16 anos, mentindo a idade para entrar. Uma vez lá dentro, percebeu que sua paixão não era a vida militar. Deixou os Marines 5 anos depois. Quando tinha cerca de 10 anos, nos raros dias em que sua mãe estava sóbria, ela o levava ao cinema e dizia que adoraria vê-lo um dia na tela. Infelizmente, minha mãe nunca me viu atuar, lamento, mas é assim que as coisas são, compartilhou Hackman certa vez. O grande salto de Hackman a Hollywood aconteceu apenas 5 anos após uma perda devastadora, a trágica morte de sua mãe em um incêndio. Ela havia bebido demais naquela noite e desmaiou segurando um cigarro aceso. O fogo consumiu sua casa e a vida dela, marcando um capítulo devastador na vida de Hackman. Refletindo sobre seu sucesso, Hackman certa vez expressou um profundo desejo de que sua mãe tivesse vivido para ver sua carreira. Gostaria que ela tivesse visto meu filme Never Sung for My Father. Apesar de todos os seus esforços para deixar os fantasmas do passado para trás, Hackman acabou cometendo o mesmo erro que tanto feriu: abandonou seus filhos. Quando finalmente teve sua grande chance, não havia mais volta. Ele amava seu trabalho, estar diante das câmeras e ganhar dinheiro. Recusar papéis que o afastariam da família por meses era algo quase impossível. Em determinado momento, Hackman se tornou justamente aquilo que jamais quis ser, seu próprio pai. Você se torna muito egoísta sendo ator. É difícil dizer não. As tentações, dinheiro, reconhecimento são demais para o pobre garoto que vive em mim. Repetidamente, Hackman colocava sua carreira acima de seus filhos, enquanto eles ansiavam por sua presença. Quando seu filho Christopher se tornou jovem, não tinha uma figura paterna por perto. Seu único contato com o pai era ligando a televisão e o vendo na tela. Perdi o contato com meu filho no que diz respeito a conselhos desde o início, admitiu Hackman. Com tanto tempo ausente, Hackman virou um estranho para os próprios filhos. Ele conseguia atender às necessidades materiais da família, mas nunca as emocionais. Após casar com a segunda esposa, Betsy Arakawa, ela passou a convidar os filhos dele para jantares em casa, na esperança de reconstruir a relação. Mas o vínculo havia se enfraquecido tanto que 1 ou 2 refeições não seriam suficientes para reacendê-lo. Hackman também os convidava para estreias de filmes e eventos em Hollywood, mas isso não substituía um pai presente em atividades escolares que passasse tempo de qualidade com eles. Jean Hackman tentou se reaproximar, mas parecia que seus filhos não faziam o mesmo esforço. Cada um já seguia sua própria vida. Leslie Hackman disse ser a mais próxima do pai, mas nem mesmo ela sabia o real estado de saúde dele e não visitava ou falava com ele há meses. Outra prova de que a relação entre Jean Hackman e os filhos jamais voltou a ser a mesma foi o fato de que eles foram excluídos do testamento. Christopher, Elizabeth e Leslie Hackman não foram mencionados no testamento do pai. E isso certamente dói. Afinal, se seu pai te amava, você esperaria ao menos ser lembrado. Mesmo após se tornar avô, Hackman não alterou o testamento. Deixou toda a sua fortuna para sua esposa, Betsy Arakawa, que não era apenas sua parceira, mas também sua cuidadora. Como Betsy também faleceu, especialistas acreditam que os filhos de Hackman possam herdar a fortuna. No entanto, não será um processo simples. Se resolverem contestar o testamento, terão que enfrentar o fato de que ele foi redigido em 2005, quando Jean Hackman estava em plena posse de suas faculdades mentais. Além disso, o testamento de Arakawa estipulava que, caso ambos morressem no intervalo inferior a 90 dias, o patrimônio deveria ser doado a uma instituição de caridade. Curiosamente, o filho de Jean Hackman, aquele que não comentou publicamente a morte do pai, contratou um advogado de altíssimo nível, Andrew M. Kadzenstein. Será que isso indica que ele pretende disputar legalmente o testamento do pai? Só o tempo dirá se teremos uma batalha judicial entre os irmãos Hackman. Mas uma coisa é certa: nenhuma disputa legal será comparável ao trauma que o pai deles enfrentou. As dificuldades de Jean Hackman, sua solidão nos últimos dias e os erros que se repetem de geração em geração deixam uma lição dura, mas necessária. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa história até o final. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. Até o próximo vídeo.